Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do nosso podcast e o legal é que a gente quer trazer convidados que conectam com o universo do Grupo R Arquitetura. Hoje eu tô aqui com meu amigo, um cara que me inspira muito e que quem me conhece sabe que eu falo bastante dele e é um cara que conseguiu na agenda dele tão concorrida e corrida, tá aqui em Maringá, voltando para a terra dele, para estar aqui com a gente. Alberto Lindegraf, ele é chefe de cozinha, 2 estrelas Michelin com o restaurante Otec, e por diversas vezes ele figura aí nas listas de melhores restaurantes e chefes do mundo. Então é um cara com um currículo incrível e que eu conheço, né, ele de longo tempo e ele faz muita conexão da arquitetura com a gastronomia e a gente sempre conversa sobre isso. Então eu acho que uma oportunidade incrível de trazer ele aqui para a gente não só falar de gastronomia, mas também falar de arquitetura e gastronomia. Tudo bom, Alberto? Tudo bem, João? Obrigado por me receber. Parabéns aí pelo novo projeto. E é uma alegria estar aqui, né? Na verdade, são as conversas que a gente já tem diariamente, a gente fala quase todo dia sobre essas relações que existem, né, entre as disciplinas, não só arquitetura, não só gastronomia, mas essa multidisciplinaridade que é necessário para um profissional conseguir se destacar hoje no mundo. Então, na verdade, isso aqui é só uma continuação do que a gente já fala Do diariamente. que a gente sempre conversa, né, Alberto? Sim, Eu tive 2 experiências com você, né, conectando a arquitetura e a gastronomia. A primeira foi, de eu acompanhar de longe, o processo do Otec se construindo, né, sim, e a segunda, ano passado, foi de fazer seu apartamento. sim. E que muitas coisas do Otec você tentava trazer para tua casa, né. E falando sobre o Otec, é lógico que eu preciso arrumar um tempinho para ir para o Rio de Janeiro, a gente documentar esse apartamento que ficou incrível pelo que você me manda das imagens. Mas quando você pensou no Otec, qual que é a experiência que você queria que as pessoas tivessem ali? Eu queria que as pessoas, assim, eu tinha um período de pesquisa, né? A gente sempre tem que ter um período de pesquisa, ainda mais quando você vai atender com um público diverso, né? Você atende um cliente de cada vez, eu atendo 40 de uma vez só. Então eu tinha que entender esse ambiente múltiplo que eu ia ter ali. Então eu chegando numa cidade nova, que era o Rio de Janeiro, que tem uma característica totalmente diferente de São Paulo, que é de onde eu estava vindo. Uhum. Calor, praia, umidade, o pessoal é muito mais fitness, muito mais preocupado com a saúde. Então eu fui pensando o que que eu ia ter que me adaptar para fazer aquela obra ali se funcionar. Então, comecei a me colocar muito no lugar do cliente, comecei a visitar muitos lugares, conversar com muitos amigos que eu fui fazendo na cidade, falar, cara, o que que você gosta, qual restaurante você gosta, o que que falta nisso, o que que falta naquilo, e aí eu senti que a temperatura, o calor é um fator que incomoda muito lá. Sim. Então eu foquei muito nisso, no bem-estar, dois bem-estares da pessoa. O bem-estar da questão da temperatura e do barulho. Então, na verdade, o meu projeto começou por essas duas coisas. Eu tinha que ter um ar-condicionado central muito forte, Aham. para climatizar e não para, né, gelar sem isso direto, né, ser uma climatização geral, Agradável, né? agradável, e um revestimento acústico para que as pessoas não saíssem com aquela sensação que você tá, às vezes você tá num lugar, você não percebe diretamente que tá incomodado, mas você sai e fala: "Cara, não tinha alguma coisa legal", sabe. Então o projeto, na verdade, não começou pelo fogão, começou por essas duas. Era isso que eu ia perguntar, né, então o restaurante eu já fui no Otec, então a gente percebe muito a luz controlada, o ruído controlado, né, até uma cara minimalista, com as coisas que você tinha ali no achar o local, acabou sendo uma edificação tombada pelo patrimônio, né, Sim, então era uma residência não, antiga, era uma clínica médica. uma clínica médica, Sim, então teve
Eu tô falando isso porque eu também acompanhava os perrengues que o Alberto passava durante a obra, né. Tal coisa não poderia ser demolida, algumas adaptações deveriam ter sido feita. Então, antes de você montar o restaurante, você tomou várias decisões que então não começa pela cozinha. Por onde você começou? Eu comecei justamente por isso, por onde eu ia colocar quem paga a conta, o cliente. E o salão. Então, e segundo, por incrível que pareça, por onde o funcionário ia até a área de descanso, de lazer, de trocar de roupa, de ter uma infraestrutura boa para o funcionário. E o que sobrou de espaço, eu falei: "Cara, aí eu faço a minha cozinha aqui". E uma coisa que me impressionou, e que eu sempre falava para o Alberto, eu já tinha feito restaurantes também aqui em Ma Fizemos juntos. fizemos juntos também restaurante No aqui em Maringá, né, e que uma primeira uma primeira chave que acabou, caindo para mim, foi que nesses outros restaurantes, acho que diferente quando a gente fala de restaurante de altíssimo padrão, a área do salão era quase a mesma área da cozinha. Então, de backstage ali, você tinha uma área até maior que a área de servir os clientes. Então você tem uma infraestrutura ali atrás, uma segunda cozinha, tem aquela outra parte de acomodação de suprimentos, que é grande tanto quanto o tamanho da cozinha. Sim, e aí eu hoje, né, o Otec faz 8 anos que está aberto, mas faz 10 anos do projeto que eu comecei a Sim. comprar. Então eu 10 anos atrás eu investi muito em tecnologia, indução, uma coifa super potente, os fornos que eu usava, que hoje em dia você até encontra por aí, mas que na época eram os primeiros que estavam chegando no Brasil. Então, para eu conseguir fazer uma coisa eficiente, usar o espaço de uma forma eficiente, eu fui muito forte na tecnologia, eu fui na ponta do que tinha. A Electrolux foi um grande Aham. parceiro na época, e a gente conseguiu, assim, aquele maximizar, Né. casar muito essa. Para quem não conhece o Otec, fica o convite, fica aí em Botafogo, né, Alberto? A cozinha dele, a finalização dos pratos é uma cozinha, a gente fala na arquitetura, é uma cozinha americana, ela é aberta para o salão. É mais que americana, né, porque não tem nem um Não tem balcãozinho. balcão de divisa, né. Então uma preocupação que eu tinha, e que eu tenho quando estou projetando casas, e ele estava fazendo um restaurante. E do outro lado ali, eu já tive a experiência de usar o restaurante, né, de ser cliente. Você não sai com cheiro de comida, você não tem o ruído, então a tecnologia foi primordial, né, para você com as coivas segurar toda essa parte de cocção, segurando ali, né, a fumaça, os odores, né. Sim, a coifa que a gente usou era uma tecnologia nova também, eh eh, e você sabe que eu, né, tive umas aventuras aí no curso de física da UEM. Verdade. Então, porque o que que acontece em muitos restaurantes? Eles não põem o ar-condicionado e a coifa precisa de uma coifa forte, e a coifa acaba puxando o ar, então rouba o. Aham. E essa tecnologia hoje inverte dos ares Sim, condicionados, rouba o ar do ar-condicionado, né. rouba. Então o que que eu fiz ali, na verdade, esse cálculo eu fiz o cara ia ficar regulando ali por tentativa e erro. Aham. Eu lógico, eu não lembrava mais, eu fui buscar literatura, fui buscar Sim, meu material antigo, não tinha ChatGPT ainda, então verdade. então eu fiz uma conta que onde acaba a cozinha e começa o salão, dá um negativo de zero do ar da coifa puxando o ar e do ar, Sim, entrando. aham, Então ali fica bem zero. zero ali. Então fica muito claro, às vezes eu mostro para as pessoas, eu falo: "Cara, dá um passo para cá". Tá gelado, E o dá um passo para cá, não tá quente, porque não é a indução é um calor passivo, né, aham, é magnetismo, não tem chama, não tem fogo, mas você dá um passo para cá, você já sente uma diferença de temperatura. sim. Então esse cálculo e essa, naquele ponto ali foi chave para o restaurante. E aí acaba sendo chave, né. Existe alguma decisão que você tomou lá 10 anos atrás, tem o Botec? É, 10 anos atrás, projeto sim. hoje você vê que foi primordial para o restaurante? Ah, com certeza, essa questão da acústica, a gente abaixou o chão, né, também, Uhum, porque isso é verdade. Eu queria eu não queria a janela no nível Do olhar, né. do olhar, eu queria o cliente que tudo para privacidade. Eu Uhum. buscava um cliente
que eu acho que a chave, falando como empresário, acho que a chave para você ter um negócio bem sucedido tem 3 coisas muito, assim, que eu aprendi com pessoas que eu tenho acesso. Então, número 1, defina muito bem seu público-alvo. Você não vai conseguir atender de A a Z. Então, defina o seu público-alvo. Eu defini meu público-alvo. Meu público-alvo precisava de conforto, privacidade e bem-estar. E boa comida e bom vinho, que daí eu ia ter que me virar para fazer. Número 2, contrate os melhores profissionais do mercado. Sim. E número 3, dê condições para o profissional trabalhar. Porque eu tenho um sommelier lá, o Léo, que você conhece. Não adianta eu ter o melhor sommelier se eu não dou. O cara não. Condições para ele trabalhar. Não tem vinho, não tem, né, não tem o capital para comprar vinho, não tem uma taça boa, não tem isso aqui, não tem que dar condições para a pessoa trabalhar. Então, focando no é, que é o topo da pirâmide aí, é o teu público-alvo. Então, acho que muitas pessoas que tentam empreender hoje no Brasil, como o Brasil é uma salada de fruta meio misturada assim, é, querem atingir todos os públicos em um lugar só, e não dá. Sim. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que você tem que saber que você não vai conseguir satisfazer todo mundo. Tem gente que não vai te entender e tem gente que não pertence àquele universo e tá tudo bem. Sim. Então assim, as decisões foram tomadas porque eu tinha muito claro o público-alvo que eu queria. E aí, por exemplo, eu não ter a janela do cara lá de fora poder ver ou alguma coisa, poder espiar e etc. Caía nessa coisa da privacidade que eu sei que o meu cliente ia buscar. E você não podia, né, subir a janela porque as fachadas eram tombadas pelo patrimônio. Não é tombada, na verdade as madeiras eu tive que tirar, era assim, eu tive que tirar todas as janelas, mandar para um lugar que fazia, na verdade, O restauro. não era nem um marceneiro, um cara que fazia Sim, restauração e voltar as janelas nos lugares. E um pouco falando sobre a tua comida, né, o teu trabalho ele é focado bastante, você pega, né, a gente já conversa, já se conhece, mas a tua cozinha tem muito de texturas, temperatura, né, paladar, e isso é muito, você consegue chegar isso tudo na precisão, né, é uma culinária muito de precisão e também acaba sendo complexo, né. Para quem, tá lá comendo, sentindo a experiência, é algo surreal, né. Primeira vez que eu fui lá comer, eu não conseguia entender como que chegava nessa experiência que você proporciona para o cliente desde da entrada até o final. Como que você consegue chegar nessa precisão da cozinha? É repetição? É inspiração? Eu acho que é um pouco de cada. O próprio Einstein já disse que é tudo 90% transpiração e 10% inspiração, mas eu tive que buscar muita referência, sabe? Eu tive que viajar muito, comer muito e a minha profissão começou a me proporcionar isso. Comecei a ser convidado para muitos congressos, para cozinhar fora, para muitos simpósios, eh, então muitos encontros de chefes, de patrocinadores e coisas assim. E onde você vai, as pessoas te convidam para restaurante. Porque vou te dar o seguinte exemplo, assim, né, tivemos o Oscar ontem, Uhum. né? Não sei quando vai passar isso aqui, mas tivemos o Oscar Sim. ontem. Então, o estudante de cinema pode assistir hoje qualquer filme daquele, quantas vezes quiser, e basicamente de graça. Sim. Um músico hoje tem acesso a qualquer música do mundo no YouTube de graça. Sim. E ele, se ele quiser escutar aquele trecho, só um recorte da música, ele pode ir e voltar Vai não quantas vezes ele quiser até ele aceitar. Sim. Até um estudante de arquitetura, ele pode estudar a história da Sagrada Família, ver planta, ver a coisa do Gaudí, tava lá embaixo, os Bezos de ponta cabeça. Ele colocava o espelho para Estudar a Tadauan, estudar Niemeyer, ter acesso aos croquis, né? Você tem ali na entrada alguns croquis do Niemeyer que eu sei que é um arquiteto que você gosta bastante. Sim. Sem sair daqui. Sem sair de Maringá, né. E às vezes é até melhor para você estudar do que você ver o prédio, lógico, sentir o lugar é uma coisa, mas para você estudar é até às vezes até melhor agora a cozinha não. Eu quero entender o que o cara faz no restaurante lá no Japão,
Você tem que Eu tenho que pegar um avião, ir pra lá. ir para lá, Verdade. conseguir a reserva, sentar, e o cara me dá aquele pedacinho de sushi, coloco na boca, eu tenho 10 segundos para tentar absorver tudo o que passou na cabeça do cara em 10 segundos. É muito efêmero, sabe? Entendi. Então é até por aí que eu já vou colocar uma coisa aqui que me perguntam muito, se comida é arte, gastronomia é arte. Eu defino que não, eu defino que é um artesanato. Por quê? Porque justamente por aí, porque para mim a arte é eterna Uhum. e a gastronomia é efêmera. Lembra? Uhum. Tipo, o ano passado morreram 2 chefes muito importantes, os restaurantes continuam abertos, mas você não vai mais comer a Não. comida do cara. Isso é verdade. E na arquitetura fica, né, a A obra arquitetura fica, a é arquitetura verdade, fica. não, isso é verdade. Então né? E uma coisa que me impactou, né, a gente falando de arquitetura e gastronomia, foi quando você começou a mostrar os seus croquis. Sim. Você desenha mesmo o prato. Eu falei: "Caramba, isso aqui parece eu projetando", e que de verdade, eu começo desenhando uma planta, e é um desenho muito despretensioso, assim, a gente vai fazendo às vezes círculos, porque eu não quero ainda definir a forma da coisa, eu vou setorizando, e eu vejo você lá, você fazia seus croquis, desenhava: "Olha, aqui vai ser tal coisa", meio que um layout do prato, aí você puxava a linha de chamada, escrevia como que você ia fazer aquilo. E aí vem a pergunta, né, quando você começa um prato, de onde vem a ideia? Você começa: "Ah, eu quero um", de onde você começa alguma coisa, um prato novo? Pelo ingrediente, a qualidade do ingrediente. Então eu descubro um ingrediente novo, alguém me apresenta um ingrediente novo, ou me traz um ingrediente novo, ou um ingrediente que eu queira trabalhar naquele momento. Eu vejo o equilíbrio do meu cardápio, porque eu não, assim, por exemplo, eu não gosto de repetir ingrediente. Se tem mostarda no primeiro prato, eu não gosto de ter que ter mostarda novamente no meio da degustação. Eu gosto de variar, eu gosto de, Uhum. sabe, não apresentar coisas repetidas no mesmo cardápio. Sim. Então eu pego aquele ingrediente, eu analiso onde que ele vai entrar no esqueleto ali que eu tenho do meu cardápio, e começo a fazer testes em cima daquilo. Hoje eu já tenho uma equipe que eu vou com a ideia inicial, passo para eles um rascunho Aham. do que eu tenho de ideia, falo: "Ó, me apresenta assim, assim, assim". Aí eles desenvolvem, aí eu provo, falo: "Olha, não, isso vamos eliminar essa, vamos ficar com essa e com essa, vamos mais para cá, vamos mais para lá. Ah, não, isso aqui a gente achou que ia ser uma coisinha menor, dá para ser uma coisa maior". Então eu já tenho pessoas que eu digo que estão comigo há muito tempo, já entendem muito o meu jeito de pensar, e aí Casando. vai vou Fazendo você criar junto, né. porque a carreira do cozinheiro mudou muito. Antes, quando eu comecei, há 25 anos atrás, quando eu te ligava lá de Londres, a gente ficava conversando, "João, ó, tô te mandando um livro, que eu saí aqui, ó, nesse livro aqui, ó, você manda a página marcada pra mim". aí eu escolhi a carreira, não, tem minhas razões por ter escolhido a carreira do cozinheiro, mas era uma carreira que eu trabalhava sozinho, num porão, não precisava me comunicar nem com os meus membros da equipe, terminava, limpava o meu negócio e ia embora para Embora. casa. Aham. Hoje não, hoje você tem que estar dentro do salão, falar com o cliente, você não fala com o cliente, ele fica magoado. Sim. Você tem que falar com o cliente, você tem que lidar com o patrocinador, lidar com o jornalista, imagem pública, sabe, saber se posicionar onde você é cobrado por você ser uma pessoa de destaque na tua área, e liderar uma equipe e continuar ainda fazer e ser empresário no Brasil, que a gente sabe que é Não é fácil, uma né. bomba atômica, né? Uhum. Então, e todos os fatores externos influenciam, porque o restaurante não é uma necessidade, restaurante é um luxo. Luxo. Então, deu problema nisso, deu alta não sei o quê, deu guerra não sei aonde, Pessoas cortam isso. Cortam isso. cortam entretenimento. Aham. Então, assim, a gente fica sempre eh eh, atento também ao que está acontecendo para a gente se planejar. E a gente voltando a falar um pouco dessa jornada do cliente, né, você entende, a gente, né, enquanto arquiteto, entende muito que quando a gente está projetando espaço, esse espaço ele vai acabar, dando uma resposta, né, à pessoa que está ali dentro.
Então, você, quando está pensando no teu restaurante, o que que você acha que tem mais peso? Se é o espaço, se é a comida, se é o atendimento? O que que isso vai casar em pesos, assim, para a experiência da pessoa que vai lá no Otec? Eu acho que precisa ter um equilíbrio do eu falo que é a teoria dos terços, né. Uhum. Tem que ter um equilíbrio entre as 3 partes envolvidas. O meu fornecedor, o cara tem que ser bem remunerado, o cara tem que ele tem que prosperar também, o cara da agricultura, o pescador, o cara que me traz carne, ele tem que prosperar também, tem que estar feliz fazendo o que ele faz. Eu, que tô no meio do caminho, que faço a comida, eu com a minha equipe, a gente também tem que estar feliz, tem que estar crescendo, tem que estar bem como empresa, Hum. saudável se sentindo feliz, realizada, validada com o reconhecimento que a gente tem, que não é necessariamente prêmio, tem várias maneiras de você se sentir validado, Aham. e o cliente tem que sair dali feliz, sentindo que ele pagou uma coisa, eh, que tem uma diferença entre preço e valor. Entendi. Que o que ele pagou valeu, Uhum. é aquilo mesmo, vale a pena pagar aquilo porque o ingrediente é assim, o tratamento é assim, a roupa do garçom, a taça, a faca, você já foi lá, você sabe que lá tudo é Sim. feito sob Sob medida, né, medida, até a tudo. comunicação das pessoas ali, você vê, parece que é tudo muito ensaiado, né, Aí bem tua cara a mesmo. gente tem aula com professores de teatro, com professores com psicólogos especializados em movimentação, expressão corporal, falar com para você, né, aquele Aham. famoso a pessoa que fala para dentro, né, então a gente vai lá, faz exercício de respiração em grupo, para a pessoa poder falar para fora todo dia antes de começar o 6h30, 6h45 antes de abrir o restaurante, a gente para 5, 10 minutos, a gente cada dia alguém que puxa, a gente Aham. faz uns exercícios de respiração para a pessoa abrir a caixa torácica e conseguir se comunicar com o cliente de igual para igual. Então é uma coisa que não tem fim. Cada dia que você acha que tá bom, e tem mais uma coisa para você Melhorar? melhorar. Então, até puxando esse gancho que você falou, né, eh, na arquitetura, né, qual que é o meu grande desafio? É eu pensar num projeto, que esse projeto atenda todas as condicionantes que foram me dadas, às vezes é por programa de necessidade, legislação, eh, questões econômicas, dinheiro que o cara tem para investir, técnica construtiva, eh, situação do sítio, onde o sol nasce, morre, formato do terreno. Com tudo isso, eu desenvolvi um projeto, mas esse projeto, ele só é validado como projeto quando a obra é construída o mais próximo do que foi projetado. Então a gente tem meio que uma obsessão pelo detalhe, porque eu acredito que uma ideia que ela foi validada pelo cliente, para ela ser construída, ela só vai ser possível se você desenha muito, se você detalha muito, se você se comunica muito com a obra que vai construir ela. Na gastronomia, tem algum tipo de obsessão que você tenha, que faz você cada vez ser mais mais cobrador, você se cobraria mais, assim, para tentar pegar o que você pensa e entregar no prato? Existe, mas é mais com a minha equipe do que com o cliente, entendeu? O Aham. cliente não quer saber do que eu estou projetando, o cliente quer comer e sair feliz. Sim. Então existe todo esse com essa equipe que eu te falei de desenvolvimento que eu tenho hoje, a gente tem uma troca, um vai e vem imenso. Lógico, no teu caso, quando você faz uma planta, e começa, sei lá, aí começa os projetos especiais lá, começa a hidráulica, Detalhes, a hidráulica, elétrica, então são questão de centímetros. sim, isso É questão de centímetros, pode dar tudo, aí o cara furou um cano errado ali, deu tem que problema. desmontar a casa inteira e fazer de novo. Então então a gente não chega nessa precisão, assim. As receitas, sim, são muito precisas, mas eu foco muito mais em ensinar meus cozinheiros a provar e ensinar meu paladar, falar: "Ó, isso aqui tá gostoso, você pagaria para comer isso?", do que necessariamente olhar para uma receita e seguir aquela receita, porque a natureza não é uma fábrica.
sabe? Você compra uma marca de pedra, uma marca Uhum. de eletrodoméstico, vai vir igual toda vez. Toda vez. O boi não, o Uhum. peixe não. Então, assim, muda com a época do ano, muda com o lugar que foi pescado, muda com o que tinha disponível. Então, a natureza, ela tem, tem- Essas particularidades, né? ela não é precisa. Então, a gente tem que acompanhar e se adaptar a ela. Então, fazer comida, fora a parte de confeitaria, é mais intuitivo. Eu tento ensinar essa intuição, sabe? Sim. Essa coisa da Esse feeling. precisar improvisar, provou o molho ali, aquele dia não tá, se precisar fazer um ajuste fino na hora, você já viu, eu fico ali provando toda hora, fazendo um ajuste fino na hora. Eu acho que o seu ajuste fino é antes, né? Acaba sendo antes e às vezes vai acontecer coisas lá na obra que a gente vai ter que ajustar também, né? Sim, mas uma vez ajustado, você não mexe mais. Sim, não mexe mais, né? Eu preciso mexer todo dia. É, Eu preciso mexer todo dia, todo prato, todo elemento de cada prato. é complicado, né? Não existe uma. A gente fala que tudo é receita de bolo, né? Mas a receita de bolo também não é Só o bolo. essa regra, Só o bolo, né? Só o bolo. não- Mas um bolo, se você for assar num forno que que já é outra coisa, né? não é o forno da avó Dulce, entendeu? Ela tá acostumada a assar, talvez Não não vai dar problema. vai dar problema. E vamos lá, né? O Até com 10 anos, agora vocês têm esse reconhecimento internacional, né? Michelin e por aí vai. É, qual que é o desafio hoje seu? O desafio hoje é melhorar cada vez mais ou manter esse nível? Não, melhorar, tem que melhorar. Assim, não adianta você achar que o dia que você se acomoda e falar, ah, tá bom, para tentar manter, você tem que melhorar. Entendi. Entendeu? Você tem que correr atrás, 1%, ter uma teoria do 1% melhor a cada dia, Ah, para conseguir ficar igual, já é um desafio. sim. Porque tem um turnover e, como eu te disse, não tem essa precisão. São pessoas, não são máquinas, e a gente lida com a natureza. Então, tem que tentar sempre melhorar para pelo menos ficar igual. Isso é número um. E número dois, eu sempre fui uma pessoa que planejei minha carreira a curto, médio e longo prazo. Então, eu quando comecei a cozinhar, eu falava, ó, com 30 anos eu quero abrir meu primeiro restaurante. Deu certo. Quando eu abri o meu primeiro restaurante, eu falei, olha, esse restaurante vai durar 5 anos, aí eu não vou ganhar nada, eu vou trabalhar aqui, que foi o Epício que você me visitou, Aham, conheci. vou dar tudo que eu tenho aqui para construir um nome, construir uma reputação, para eu poder negociar bem um segundo restaurante, que aconteceu, foi o Otec. Uhum. E, e aí depois que o Otec abriu, eu nunca tive pressa, eu nunca quis pular etapas. Então vamos para tentar buscar esse reconhecimento internacional e sair da bolha da gastronomia. Então, eu já ganhei prêmios de revistas de lifestyle. Uhum. Eu hoje trabalho como embaixador de marcas que não tem nada a ver com gastronomia. Então, assim, preciso quebrar essa bolha para não ficar limitado sempre visto só como um cozinheiro. Sim. Então, quebrei e consegui essa outra etapa. E, e era muito importante para mim eu fazer um livro com uma editora Uhum. específica, a Phaidon, que é uma editora inglesa, que faz muito livro de arquitetura, a obra inteira do Tadao Ando o catálogo é deles. É, era muito importante eu fazer um livro com a Phaidon, mas com a Phaidon me procurando, não eu batendo na porta deles. Entendi. Então também eu fui, assim, levou um tempo, mas veio na hora certa. Então agora a gente lança esse livro no começo de abril. Aham. E o lançamento mundial é em Nova York, e depois a gente dá uma rodada por alguns países divulgando o O livro. livro. Deve vir uma versão em português até o final do ano, mas a gente já começa a vender no Brasil no dia 20 e... O lançamento no Brasil é dia 27 de abril, inclusive é meu aniversário, então... Bem a calhar, né? O presente, né? E é incrível, né? A gente tem um livro, né? Pô, a gente tem que fazer muito nessa vida para ser, para valer um livro. Vamos falar sério. Falta plantar árvore agora. É verdade, falta plantar árvore. Então, no caso, né? O Otec, ele te cria
outras oportunidades. Exatamente, eu nunca enxerguei o OTEC como aquilo só, eu enxerguei o OTEC como uma um hub Uhum. onde eu podia conhecer muitas pessoas de muitas áreas, que poderia expandir meu horizonte, tanto pessoal, quanto de amizades, quanto profissional e de oportunidades. Uhum. Então eu sempre enxerguei aquilo como simples, assim, só como um passo inicial e não o o estágio final da coisa. E ele também acabou te abrindo possibilidades, né, igual você fez uma parceria numa linha de café, né, agora com o livro também. E existe algum outro, né, você comentou, né, do do livro, existe alguma outra área que você tem interesse de explorar, que Acho você que ainda não explorou? acho que, assim, nesse planejamento que eu falei que eu te fiz de médio, curto e longo Longo prazo, prazo? depois do livro, acho que vem a comunicação, vem o entretenimento. Então também já é uma coisa que sempre bateram na minha porta, me ofereceram algumas oportunidades de estar num programa aqui, num programa ali. Você já foi jurado, né, do MasterChef, Convidado, né, convidado então pra eu sempre já flertei aham. com entretenimento em várias, e aí vieram convites, né, você sabe que eu tenho tive muitos contatos nessa área, e só que eu sempre achei que não era a hora. E também eu não queria gastar todos os cartuchos de uma vez. Então eu tô querendo deixar, agora a gente não é mais tão jovem, né, então Uhum. assim, eu penso que o entretenimento é uma coisa que pode vir, pode ficar na minha vida, quando eu tiver um pouco mais velho, já não tiver mais naquela rotina de estar ali Todo dia no batendo restaurante. todo dia em restaurante. Então agora eu já estou nessa etapa de planejamento para esse novo caminho, porque o livro agora está feito, tem que divulgar e vender livro. Então agora eu Sim. já estou pensando no E o fato do OTEC chegar aonde chegou, até essa questão de fazer o livro e pintar os outras oportunidades, você se sente de alguma forma pressionado a manter tudo isso? ah, com certeza, com certeza. Pô, fazer o livro Aham. foi super legal, né, assim, você faz a produção, você fala conversa com um monte de gente, designer, você vai lá para Londres, os caras te põem lá as fotos uma por uma, com desse tamanho, para você Aham. ver cada detalhe, assim, a hora que você vê o primeiro, eles chamam de boneco, né, a hora que você vê o primeiro, é tudo muito legal. Aí a hora que tá pronto, que se passa pro comercial, ó, tá bom, agora nós temos que vender tantos livros para pagar isso aqui. Aí já vira uma responsabilidade, sabe. Então mas isso é uma coisa que veio, eu tô acostumado, lidar com expectativas e lidar com Com metas. esses desafios, né, que a expectativa vai trazer, né? Porque cada pessoa que passa pela porta do OTEC já vem com uma expectativa alta. Então, na verdade, assim, Alberto, estou na indústria de suprir expectativas. Então é um aniversário, é uma comemoração, é uma pessoa que viajou para comer no OTEC, Uhum. é um grupo de vinhos que o cara vai lá porque a comida vai Você que às vezes tem que viajar lá pra Califórnia pra receber alguém e fazer um prato pra alguém, né? dia 18 de abril estamos lá fazendo um fundraiser, assim, um beneficente gigantesco lá, vai custar US$ 15.000 a entrada, assim, vai ser um gala bem importante, e me convidaram, eu vou estar participando lá, mas assim, já cozinhei em muitos outros lugares e muitas outras ocasiões também. E você, quantos anos de culinária você tem? 25. vinte e Você cinco anos. vocês com 20. E o que que sei lá, depois de 26, né? 26 anos, né, nem vamos falar a nossa idade aqui, porque já tá entregando, né. O que que te motiva depois de 26 anos, assim, a entrar na cozinha todos os dias, cara? Às vezes você tá meio borocochô, às vezes você tá bem, mas tem que ir pra cozinha. O que que te motiva, assim, Acho né? que minha equipe muito, sabe? Você sabe, eu trabalho com muita gente jovem, eu tento dar muita oportunidade de primeiro emprego para as pessoas. Então, eu olho para aquela galera jovem com aquela força de vontade, querendo crescer, Sim. querendo, s entre aspas, ser o Alberto Uhum. um dia, isso me traz muita energia, sabe. Então, a minha equi as equipes que eu trabalho e as trocas que eu tenho com eles
me energiza muito. E eu acho que por ser como eu te disse, por eu ter saído da bolha, eu não faço só comida, né? Tem tanta coisa que eu tenho que fazer. Você acompanha a minha vida, cada dia eu tô Agora tá numa coisa. numa coisa diferente, um lugar diferente. É, Então então é sempre um novo desafio, porque na verdade o meu maior medo quando eu era, né, jovem, era ter um trabalho onde eu tivesse que fazer a mesma coisa todo dia. Só que não precisava ser como é hoje também, que todo cada dia é uma cada coisa dia diferente. foi para um outro extremo. A vida de aeroporto não tá fácil. Não tá fácil, então a vida de aeroporto é complexa. Então mas também isso vai me dar uma coisa, porque falando agora de uma coisa, um projeto de vida pessoal, as pessoas normalmente trabalham muitos anos para se aposentar e usufruir do que elas Do que fizeram a construíram vida e do que inteira, né? acumularam. Aham. Então, como eu já usufruo muito hoje, eu inverti a equação da minha vida. Então, eu tô agora usufruindo, tô vivendo uma vida que me leva para o mundo inteiro, numa situação muito privilegiada, tem tapete vermelho em muitos lugares. E quando eu chegar no momento que eu falei, não, agora eu quero desacelerar, eu quero dar um passo para trás e ter uma vidinha um pouco mais simples, mais tranquila. Sempre você me fala isso. E você tá jogando mais pra frente. Daqui 5 anos, já passou 5, você daqui 10. Tem muita coisa pra fazer ainda. Roberto, Mas você sabe que tá chegando cada vez mais perto. tá, mas cada vez mais você joga mais pra longe também. Então eu não acredito muito, não. Você vive lá no Rio de Janeiro, você vai voltar pra cá depois de tanto tempo. Não sei se você pensa, ou lugar próximo é uma vida muito sem graça pela vida que você tem lá. Mas vamos ver, né? Tem muita coisa que eu abro mão hoje, que eu não posso fazer, que eu vou querer fazer nesse futuro. Isso é verdade. Então é isso, eu me dedico muito à minha carreira hoje, é, abro mão de muita coisa da minha vida pessoal, abro mão de estar com os meus amigos, com as pessoas que eu quero, perco, né, oportunidades, aniversários né, morei longe dos meus pais a vida toda. Então foi a vida de sacrifícios para eu poder depois também eu tomar minhas decisões e seguir meu caminho. Então eu acho que eu vou sim acabar vindo para cá e tendo uma vida. Vai ser muito bem recebido, pode ter certeza. Com Eu certeza. sempre te falo isso. E para encerrar, queria agradecer muito você parar esse tempo aqui para conversar com a gente. Convidar o pessoal que estiver pelo Rio de Janeiro, sempre fazer reserva com antecedência lá no Otec, É porque importante. a agenda não, é bem complicado, né? Tem uma questão que quando a gente estava falando também, é um restaurante pequeno, né? Isso aí a Tem gente só, não. só tem Aham. 6 meses. Né? Então para eu poder fazer no nível que eu faço, tinha que ser desse tamanho, não poderia ser talvez 2 mesas a mais, É o suficiente, né? Ia ser o máximo. mas você é o máximo. Então, Vale a pena visitar, eu já visitei algumas vezes e é uma experiência incrível para quem gosta de gastronomia de altíssimo padrão aí. Obrigado mesmo. obrigado você pelo convite, obrigado por hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor porque hoje eu moro numa casa que você desenhou, você me conhece, você desenhou do jeito que eu queria, então tenho uma qualidade de vida ótima com os meus cachorros lá. Então, e obrigado por ser um parceiro da vida aí que a gente sempre teve junto e já passamos por umas boas, né, tá, gente? Já passamos por umas boas aí já. Muito. Um dia a gente conta as histórias aí também, mas O que puder publicar, o que puder. mas obrigado por ter feito parte de vários momentos importantes da minha vida que me marcam e que ficam e que me fazem feliz. Mesma coisa, é a mesma coisa. Valeu? Abraço, pessoal.